Bom dia, tudo bem? Vamos fazer nossa agenda de reforma íntima do dia 2 de maio de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Depois disso, Jesus partiu e, vendo um publicano de nome Levi, sentado no telônio, disse-lhe: Segue-me. E o publicano, levantando-se e abandonando tudo, o seguiu. Lucas 5, 27 a 28. Meta do mês: desenvolver os sentimentos de justiça e dever. O dever é a obrigação moral que se exige primeiro de si mesmo e só depois dos outros. Lázaro, na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Meta do dia: exercitar a prática espontânea do dever como obrigação moral perante si mesmo e perante o próximo. Sugestão para a prece. Prece rogando a Deus o estímulo à reforma íntima. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante rogar a Ti que nos auxilie em nosso processo de reforma íntima, que consigamos trabalhar no nosso ser a bondade, a fraternidade, o amor, a caridade, afastando de nós todo o egoísmo, todo orgulho, toda prepotência. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é o dia da reunião administrativa em nossa casa espírita. A reunião acontecerá de forma online pela plataforma Zoom, às 7h30 da noite. É um momento importante porque adequamos os nossos planejamentos, reavaliamos aquelas ações que não deram certo, para que possamos trabalhar bem, né? E nós temos muitas ações para serem feitas. Nós temos a Rota Paulo de Tarso no final do mês. Temos a reunião Allan Kardec também no início do mês que vem. Então, nós temos aí várias tarefas que nós teremos que planejar, ou reordená-las, né? Então, os amigos estão convidados a participar conosco. Começa às 7h30 e termina às 8h30. E na próxima semana, na quinta-feira, nós faremos o estudo da obra Direção no Centro Espírita. Então, venha participar conosco, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Contato entre pelo telefone 66 984 66 7110, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. Dizem a ele: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante, adulterando. João, capítulo 8, versículo 4. E o adúltero. O caso da pecadora, apresentada pela multidão a Jesus, envolve considerações muito significativas referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito,
onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se encon- em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre, naquela hora, caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada e, deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande e espontâneo silêncio que então se fez constituiu resposta mais eloquente de qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo, num trabalho essencialmente uno dentro do plano da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres, desviadas da elevada missão que lhes cabe, prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 85. Meus amigos, nós estamos diante de uma pergunta muito profunda e, ao mesmo tempo, esclarecedora. Porque muitas vezes nós olhamos de um ponto de vista unilateral e muitas vezes daquele que é chamado como legal, né? E a gente não olha do ponto de vista moral. Então, Jesus, aliás, o Emmanuel, ao perguntar, e o adúltero? Porque a lei, ela era restrita à mulher que tinha se prostituído. Mas é interessante repensar como nos leva à reflexão lá na obra Boa Nova, que traz para nós uma reflexão sobre esta questão. O, o espírito Humberto de Campos, deixa eu ver se é ele mesmo. O espírito Humberto de Campos traz para nós essa reflexão no capítulo que trata desse encontro de Jesus com a mulher pecadora ou a mulher adúltera. É Humberto de Campos mesmo. Então, traz para nós essa reflexão. O que que nós estamos fazendo diante dessas questões? Por exemplo, o que levou a mulher a se prostituir, a estar naquela condição? E Jesus faz uma reflexão quando o João evangelista fica chateado com ele, mas a lei fala que tem que matar, apedrejar a mulher que foi pega em adultério. E aí Jesus traz uma reflexão para o João, dentro dessa história que está lá no capítulo Pecado e Punição. Então, vocês podem depois estar dando uma lida mais aprofundada neste livro, Boa Nova. E
o João, ao fazer a indagação a Jesus, mas tinha que ter deixado eles condenarem, você teria que ter feito isso. Aí Jesus leva o João a uma reflexão. Ninguém está contestando a questão do pecado que a mulher cometeu, né? Mas quem é a pessoa que estava com ela ali, né? Jesus vai dizendo a João, porque assim, a gente não sabe a história de vida daquela pessoa, o porquê que aquela pessoa chegou naquela situação. A gente não pergunta, a gente está vendo um ponto específico. Aí Jesus leva João a uma reflexão. Como que era a vida dessa pessoa junto da família? Quais foram os desgastes íntimos entre os seus irmãos, entre seus pais, entre aqueles que conviviam com ela? Então, ela já traz um sofrimento grande no seu coração. E provavelmente, após essa conversa com Jesus, essa mulher adúltera modifica-se, ela muda-se, porque houve uma oportunidade dada a ela por Jesus. É claro que era uma pegadinha que os maldosos fizeram com Jesus, os tais religiosos, né? Aqueles que queriam seguir o rigor da lei, mas eram aqueles que sacaneavam, que roubavam as viúvas, que fazia de vários artifícios, criavam vários artifícios para que o povo ficasse sob jugo deles, alegando que estava na lei. Como a maioria da população não tinha estudo, então eles nadavam solto nesta questão, né? Trazendo muita dor, muita aflição para a população. Lá no livro o quarto evangelho, os quatro evangelhos de João Batista Rusteng, no volume 4, também traz uma reflexão para nós sobre esta questão. Porque a mulher estava em grande sofrimento. E o que Jesus traz para todos que ali se encontravam é dar vida a essa mulher, dar condições a ela de sobreviver mesmo diante de uma sociedade excludente, uma sociedade que punia a pessoa e é uma sociedade que vivia, que seguia um padrão de casta muito rigoroso. Então, aqueles que não se adequavam dentro dos moldes daquela sociedade deveria ser punido. Então, o que Jesus vem dar a essa mulher é uma condição de vida. Ele ama a mulher. E o João Batista Rusteng, ele coloca que Jesus levanta duas vezes para conversar com ela, de tanto o pessoal ficar insistindo. E diz o João Batista Rusteng que quando ele baixava e começava a escrever no chão, ele queria dizer assim: seja o primeiro a lhe atirar pedra aquele dentre vós que estiver sem pecado. Então, o que que ele escrevia? Quando quiseres julgar o teu irmão, volve o olhar para dentro de ti mesmo, sonda o teu coração e interroga a tua consciência. Se de fato você tem moral, né? Se de fato você é uma pessoa pura, que não tem nenhum pecado para destruir aquela pessoa. E então isso é muito importante, essa reflexão que o João Batista Rusteng traz para nós no volume 4 dos quatro evangelhos. E a gente tem que buscar, de fato, essa reflexão. Quando eu vou chamar a atenção de alguém, tentar corrigir alguém, essa corrigenda não está servindo também para mim?
Não sou eu uma pessoa que estou precisando de ser corrigido, também de ser amparado? Então, meus amigos, às vezes a gente é muito carrasco nas nossas decisões, nos nossos pontos de vista e, e destruímos os ensinos de Jesus. Nós temos que trabalhar no nosso coração essa reforma íntima, de todos os dias nos modificar, de reavaliar nossa prática, nossa conduta. Às vezes nós somos sádicos para com nossa família, o marido muito rigoroso com a esposa, que a deixa sob julgo muitas vezes, e, e utilizando o poder da Bíblia para escravizar a esposa. Então, é muito doloroso estas questões. E isto causa um sofrimento incalculável no ser, utilizando de um poder como se fosse de Deus, que não é nada de Deus, esta questão. Então, a gente vê que a lei mosaica era uma lei civil, como nós temos as nossas leis hoje que regem a nossa convivência. E podemos ver que nesses 2000 anos e muito mais aí, desde quando existiu Moisés, né, há quase aí mais de 5000 anos. Então, as leis elas se modificam com o tempo. Não é porque está escrita num livro que nós chamamos de sagrado, porque a Bíblia ela é tida como sagrado para os cristãos. A, a, assim como a Torá é para os judeus, como o Alcorão é para os muçulmanos. Então, cada povo, cada grupo religioso que são diferentes, eles têm uma obra que eles elegem como sagrada. Mas nós não podemos utilizar aquela obra sagrada para impor um Deus para um povo inteiro. Aí nós estamos fazendo a mesma coisa que os sacerdotes e os doutores da lei faziam na época de Jesus, né? Então nós impomos um jugo sobre as pessoas. Quando a gente vê muita gente deprimida, entristecida, vamos perguntar quais as questões íntimas que estão ali. E muitos, meus amigos, muitos irmãos se suicidam pelo jugo da religião. A gente nunca parou para pensar nisso. Mas muitas vezes nós utilizamos o rigor de uma religião para impor um Deus que castiga, um Deus que é ruim. A gente não traz um Deus amor como Jesus. Então a gente tem que estudar um pouquinho sobre Jesus, temos que buscar a essência do Cristo. E aqui, onde que está o adúltero? E um ponto importante que estou até alongando a conversa, mas assim, um ponto que nós temos que pensar também na palavra adulterar. Ela está só de cunho sexual? Ou quantas vezes no decorrer do dia, da nossa existência, nós adulteramos? Quando adulteramos as leis, quando adulteramos na alimentação, fazendo uma alimentação contaminada, que estamos adoecendo pessoas, quando adulteramos medicamentos. Então, a gente faz adultério de diversas maneiras. Porque Jesus fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo que o pecado pelo pensamento. Então, se a gente tem o desejo íntimo de ter aquela pessoa, de ter aquela questão, que não seja aqui somente a pessoa, mas a gente quer com todas as energias aquela pessoa ali, desejamos profundamente, o que Jesus fala? Que nós já cometemos o adultério só por pensar. Então, quantas vezes nós agimos
de maneira equivocada, e se nós colocássemos, se fosse colocado à nossa frente, e vai ser colocado, né, na nossa retorno ao mundo espiritual, mas agora, se fosse colocado à nossa frente uma televisão ou um computador, e esse computador transmitisse para nós tudo que a gente fez daqui para trás, daqui desse instante para trás aí. As cenas do que nós fizemos, o que nós pensamos, as coisas que nós sentimos, nós iríamos ficar envergonhados. Iríamos ficar muito envergonhados. Então, meus amigos, devemos sempre pensar, quando a gente quer impor um jugo sobre o outro, será que eu não estou precisando disso também, dessa corrigenda? Às vezes eu, na casa espírita, faço um discurso, faço um apontamento sobre detalhes, mas será que eu também estou sendo fiel naquela questão? Eu estou conseguindo? Então, meus amigos, nós temos que trabalhar no nosso íntimo, buscando sempre avaliar a nossa conduta. Santo Agostinho, lá na pergunta 919 de O Livro dos Espíritos, ele diz: faça como eu fazia quando vivia aí na terra. Chegava no fim do dia, eu fazia uma avaliação do meu dia. Algo que eu fiz que causou dano a alguém. Então, fazia uma revista desde o nascer do dia até o findar do dia. E se algo que eu fiz trouxe transtorno, no dia imediato, buscar a reconciliação, buscar a reparação. Então, é isso que nós temos que fazer, né? Esforçarmos cada dia mais, porque nós somos muito complicados, né? A gente quer que o outro faça o bem, mas nós somos indulgentes para conosco, né? Nós pegamos a gente no colo, a gente nina a gente, mas o outro nós queremos o rigor da lei. Então, meus amigos, vamos fazer prece. Amanhã a gente continua a estudar mais o Evangelho de João. Graças a Deus. Bondoso Jesus, nós agradecemos os ensinamentos desta manhã e queremos pedir, Jesus, que também nós busquemos no nosso íntimo fazer a autoavaliação, fazer a reflexão, fazer a reforma íntima. De fato, perceber os nossos pontos frágeis, nossos equívocos e nos modificar daqui por diante. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.